Olá, meus amigos, estamos de volta com o nosso podcast do Trabalhador da Saúde, o Café com Saúde. Hoje é a nossa reinauguração, estou aqui com meu presidente Milton, o presidente Milton que fez essa solicitação para que esse podcast voltasse ao ar, pois é uma ferramenta muito importante para a nossa categoria, onde o sindicato se aproxima de você, trabalhador, e isso não pode acabar. Milton, parabéns pela decisão aí de retomar esse podcast, que é uma ferramenta importantíssima para a nossa categoria. E hoje, nada melhor do que ter uma pessoa especial com a gente aqui para fazer essa reinauguração, convidado o Dr. João Batista, desembargador, e com um tema muito importante que é o Abril Verde. Estamos aí com uma situação muito delicada que vivemos no nosso país, do mundo, né? Que é o assédio moral, o assédio sexual. E o trabalhador da saúde enfrenta isso diariamente dentro do posto do trabalho, nas unidades de saúde. E a gente precisa combater essa situação para que isso acabe de vez, né? Não pode ficar apenas aqui na gravação, apenas nas redes sociais, mas tem que ser levado para dentro das unidades de saúde, para o emprego, para o convívio familiar. Em toda a sociedade, o assédio tem que acabar. Isso não pode existir mais. Deixo aqui a palavra aberta para o nosso presidente. Doutor João? Pois não. É sempre um prazer tê-lo como o amigo da saúde, porque nunca negou um convite, nunca deixou de participar. Eu insisti mesmo na volta do nosso Café com Saúde, porque nós temos 43 cidades, e a maneira mais rápida de atingir esse nosso pessoal é falando aqui ao vivo. A gente vai ter podcast ao vivo também, para abrir para eles conversarem com a gente, e a data é importante. A gente vai falar muito aí da segurança do trabalho, vai falar do mês, mas vamos deixar também um tema livre e explorar o nosso amigo, o Dr. João Batista, nos temas que a gente precisar aqui. Tudo bem, doutor? Claro. Seja bem-vindo mais uma vez no nosso Café com Saúde. Obrigado, Milton, Pablo, é um prazer estar aqui com vocês, né, aos trabalhadores e às trabalhadoras da saúde, né, porque a gente sabe que também é uma profissão que tem gênero, né, são as mulheres, né, então um grande abraço para os trabalhadores e para as trabalhadoras da saúde, dizer que é um prazer estar aqui, parabéns para vocês por essa iniciativa, porque de fato os trabalhadores e as trabalhadoras acabaram meio que se esgarçando, se perdendo aí e não reconhecendo a importância da luta sindical, né? E o trabalhador sozinho, a história mostra isso, né? Não consegue direitos. Todos os direitos que a gente tem hoje, férias, 13º, descanso semanal remunerado, tudo isso veio com muita luta de classe, luta ali, né? De fazer greve, dar a cara a tapa, como se diz aí no povo, né? Sair e pleitear direitos. E agora nós estamos da mesma forma, né? Se a gente estava comentando aqui antes de abrir o podcast, né? Amanhã, 1º de maio, um dia importantíssimo, né? O dia do trabalhador e da trabalhadora. Fala, é o dia do trabalho. Não é dia do trabalho. Trabalhar, todo mundo trabalha. Exato. Amanhã é o dia do trabalhador, da trabalhadora, 1º de maio. Né? Em 1886, em Chicago, houve uma greve lá que eles queriam reduzir o dia, né, em 3 partes, né, 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar e 8 horas para poder ir à igreja, descansar, fazer outras coisas. E essa greve foi muito violenta, trabalhadores foram mortos pela polícia na repressão, depois os líderes foram julgados, condenados à morte, morreram lá por enforcamento, e no final, por pressão mundial, eles foram inocentados. Mas o que adianta inocentar se já tinham sido enforcados, os líderes do movimento? Verdade. E o que eles queriam? Redução de jornada. Hoje, quando a gente está falando 6 por 1, nós estamos falando redução de jornada.
Quer dizer, os trabalhadores e as trabalhadoras precisam estar organizados novamente e reconhecer a importância do movimento sindical para a gente avançar nesses direitos. Parece uma luta nova, mas é antiga. É uma luta que já vem do século. Mas o que nós perdemos, Pablo, é exatamente a união sindical. E agora um podcast como esse é importante para levar para essas pessoas trabalhadoras a importância de se unir, a aderir ao movimento sindical, ficar informado do que está acontecendo, porque há as propostas no Congresso Nacional, mas já alguns líderes e partidos falam que vão lutar até o fim para que não passe. E isso o trabalhador precisa, por meio de vocês, ficar sabendo quem são esses políticos que não querem que isso passe, porque já que mais de 70% do povo brasileiro quer que passe. Então são essas discussões, só para deixar aqui a mesa para começar o trabalho. É uma situação que o sindicato tem que fazer esse papel de orientar realmente. Até esses dias eu estava comentando sobre a polarização da esquerda, de direita. O que eu vejo, não existe o lado certo, existe o lado que eu tô. Existe o lado que eu defendo e as pessoas precisam entender de que lado você está. Você está defendendo realmente o lado que você está ou você está defendendo o lado contrário? Eu estou lutando por uma redução de jornada de trabalho ou eu estou lutando contra o benefício que vai vir para mim? Então o sindicato tem que abrir a mente do trabalhador para ele entender que a redução ela é favorável para o trabalhador. O outro lado vai brigar mesmo, ele quer dinheiro, ele quer o capital, quer que aumente o capital dele, mas ele não está vendo a vida do trabalhador indo embora, a saúde dele se desgastando e quem que tem que enxergar? Somos nós. Nós temos que defender nossos interesses. Só que fazem uma lavagem cerebral tão grande na mente, na cabeça das pessoas, que ainda muita gente, o próprio trabalhador ainda tem gente que acha, não, vão acabar esse 6x1 vai acabar com o mundo, vai destruir a economia do país. É importante, Pablo, você colocar essa discussão, porque eu, sabe, em razão da profissão, tenho que estudar muito essas questões. E nós temos várias empresas, mundo afora, aí, que reduziram a jornada. E ninguém quebrou. Na Alemanha, Suécia, países escandinavos, pelo contrário, aumentou a produtividade, porque o trabalhador também quer dar contrapartida. Não, vou ficar 2 dias em casa, então eu tenho condições de dar nos 5 dias que eu vou trabalhar, eu vou dar o meu melhor ali. Qualidade, né? Então, aumentou a produtividade. Infelizmente, alguns setores do nosso país ainda estão na época da escravidão, E historicamente era isso, se acabar com a escravidão, o Brasil quebra. Isso tá aí, Se pesquisar hoje. Já se falava lá atrás. Já se falava lá atrás. O 13º salário, vai quebrar, férias, o país quebra. E ninguém quebrou, E ninguém quebrou, e nos países onde foi implementado isso, aqui no Brasil. Tem empresas aqui no Brasil que já implementaram o 5x2 e não quebraram, A Alemanha, eu li essa semana, uma empresa está mudando para 3x4. 4x3, 4 dias trabalhados e 3 de descanso. E se a gente for analisar os recursos tecnológicos que estão aí, a inteligência artificial e tudo isso que está acontecendo na área de vocês também, a inteligência artificial está aí, é uma realidade. Nós temos condições da pessoa trabalhadora ter menos horas de trabalho e mais horas de descanso. Então, a humanidade já evoluiu suficientemente para que as pessoas trabalhem menos. Mas, claro, como você falou, o capitalismo não quer. O capitalismo sempre quer explorar mais e mais a pessoa trabalhadora. E é esse o contraponto. E é aquilo que a gente vê, às vezes, os extremos falando, o trabalho não mata ninguém. Realmente, o trabalho não mata ninguém, mas a gente tem que ter tudo dosado na nossa vida. Mas mesmo essa frase, eu pego isso no trabalho infantil, falo, trabalhar não mata ninguém. Nos últimos 10 anos morreram mais de 400 adolescentes, crianças e adolescentes no Brasil. O remédio é uma cura, mata. Mas ele, em dose errada, ele mata. Só para lembrar aqui, eu sou funcionário da PUC há 50 anos. Lá em 87, a gente conquistou as 40 horas na PUC, administrativo. Lá atrás, quebrou a PUC? Não. Quebrou o Santa Lucinda, por exemplo, na época? Não. E voltando um pouquinho na direita e esquerda, eu acho salutar, tem que ter direita. Sim, esquerda, o debate é sempre bom, bem-vindo. O perigo é o extremismo. Sim. Das duas partes, tanto da esquerda quanto da direita. Milton, mas assim, a gente também tem que ser bem realista e falar para a pessoa trabalhadora que todos os direitos que nós temos hoje
vieram de lutas da esquerda. Com certeza. Historicamente, é só estudar um pouco. Né? É um momento de muito fake news, né? Muitas mentiras que são divulgadas aí, mas historicamente, a gente sempre sabe, se é só fazer uma pesquisa aí nos buscadores da internet. Quem era contra o 13º? Quem era contra as férias? Quem era contra o descanso semanal remunerado? Né? Foi o pessoal da direita, né? E o pessoal da esquerda lutando. Até os programas, outros programas aí de transferência de renda, que são importantíssimos, né, para evoluir, aí até no combate ao trabalho escravo, né? Eu só queria, Milton, fazer um gancho aqui quando o Pablo falou, né, que essa frase é verdade, é um mito, trabalhar não mata ninguém. O Brasil é o país que mais morre, é o 4º país que mais morre pessoas no mundo, né, trabalhando. Em acidentes de trabalho. Eu peguei os dados aqui do ano passado, né? Foram 806 mil acidentes de trabalho e mais de 3.600 mortes no trabalho. A nossa região de Sorocaba aqui, quantas notícias nós vimos? Quantos acidentes pérfuro-cortantes vocês têm? Muito. Né? Transmitindo HIV, hepatite, tudo mais, né? Então, são doenças do trabalho que podem levar à morte também. Fora as psicológicas, né? Sim. Né? O número de suicídio na área da saúde é absurdamente alto, né? E se você voltar, tem muitos casos que não é informado, né? Sim. O pérfuro cortado, por exemplo. O cara pegou AIDS, morreu da época da AIDS, muita gente morreu, como na Covid, sem saber por quê, como pegou. O que eu tinha visto, Milton, a gente já conversou sobre isso, mas talvez o público que nos está acompanhando não saiba. Na época da Covid, eu acompanhei bem, porque é preciso, né, acompanhar, e países desenvolvidos, qualquer morte, eles faziam teste para saber se a pessoa que faleceu tinha o vírus da Covid. E agora, um estudo apontou que muitas das mortes que foram apontadas como do coração foi Covid. Foi a embolia do vírus que acabou causando, sendo... né? Parou, exato. Foi um infarto, mas não foi. Mas foi reflexo do Nos COVID. países onde fizeram os exames, uma boa parte dessas mortes não foi o coração, né? Uma causa foi reflexo da contaminação também pelo vírus. Né? Desencadeou aquela situação. E ela nunca foi levada então a subnotificação, né? A subnotificação. Antes de vir para cá, estava vendo essas questões de comunicação de acidentes e doenças. Apenas 5% são comunicados, quer dizer, 95%. Né? Exatamente. Então, há uma subnotificação aí espantosa. O trabalhador tem medo de comunicar porque ele tem medo de perder o emprego. Sim. Não, eu tive um acidente com pérfuro cortante. Se ele for abrir um CAT lá, se abusar, ele ainda que perde o emprego, né? Manda ele embora porque ele se acidentou. Milton, falando em Covid, eu tô em falta com o desembargador, que acho que já quase 2 anos já, o doutor trouxe uma ideia da gente montar um memorial aqui em Sorocaba ou na região, para a gente não deixar que isso passe desapercebido pelos futuros profissionais, pela sociedade, mas aqueles trabalhadores que foram tombados na época da pandemia tenham sua história lembrada e a gente tenha isso como reflexão para que, se infelizmente voltarmos a enfrentar uma situação dessa, a gente ter a capacidade de enxergar caminhos diferentes para não deixar acontecer o que aconteceu no passado, né? Sim. Falta de uso de máscara, EPIs, e a gente perdeu muito colega, muito trabalhador mesmo por falta de vacina. A noção básica na época, né? Porém, doutor, eu entreguei o projeto na mão não foi de um vereador aqui de Sorocaba, não. Entreguei na mão de vários. Não vou citar os nomes para a gente não causar desconforto. Mas eu coloquei na mão de vários vereadores aqui de Sorocaba o projeto e parece que passou meio desapercebido. Os vereadores, eles são muito receptivos na época de eleição. Passou a campanha, acabou a eleição, jogo na mesa, na gaveta e ficou esquecido o nosso projeto. Porém, eu tive uma conversa umas 2 semanas atrás com o vereador Exídio. Entreguei na mão do vereador Exídio e essa semana ele me procurou
Pablo, o seu projeto está na minha mesa, pode falar para o Dr. João que não vai ser esquecido, eu vou levar em pauta para a Câmara Municipal de Sorocaba e a gente vai colocar em prática isso. Então, o compromisso que eu deixei aquele dia que eu ia atrás desse projeto, ele está em pé e não parou. Só que quando a gente depende da boa vontade política, a gente fica com as mãos um pouco amarradas, mas se Deus quiser vai sair. Pablo, eu acho que essa luta é uma luta que a gente, né, enquanto cidadão brasileiro, né, a gente tem que retomar, porque os pesquisadores falam que nós vamos ter outras pandemias pela frente, né, com esse, infelizmente, nós maltratando a natureza, né, então nós, infelizmente, teremos outras pandemias e essa última, né, da Covid, a gente percebe que o Brasil tratou muito mal. Nós tivemos 3 vezes mais o número de mortes proporcionalmente do que os outros países. Não estávamos preparados, né, estruturalmente. 700 mil mortes, né? Então, hoje a gente tem que defender algumas bandeiras. Os profissionais da saúde têm que estar muito bem equipados, né, com os seus equipamentos de proteção individual, com máscaras que funcionem, porque nós vimos que na época máscaras, né, que vinham, né, de fontes não confiáveis, né? Você fornecer máscara no transporte público, álcool em gel, né? Então a gente já tem que ter essa preocupação, porque se amanhã ou depois tivermos aí suspeita de uma outra, vamos usar. A ciência nos ensinou que máscaras funcionam, a higienização das mãos funcionam, que a prevenção é o melhor caminho, porque não dá mais para se admitir 700 mil mortes e o Brasil, pela população que tem, deveria ter no máximo 300 mil. Isso como normal, né? Exatamente. Passou isso em branco, não dá para deixar isso. No começo da pandemia, no auge, né, quando ela começou, eu fui o primeiro a defender o IPI para trabalhar, no mínimo a máscara para o trabalhador. Me chamaram de sonhador, né, que não, isso vai passar, é uma gripinha, como dizia o nosso mandatário aqui no Brasil. O maior transmissor da Covid na época foi o próprio trabalhador de saúde, porque ele não tinha o EPI, não sabia que tinha o problema e ia tratar do paciente. O descaso, o incentivo do nosso mandatário do país na época fez com que tudo isso acontecesse. O desincentivo para que não se vacinasse, não se usasse usasse a vacina preventiva quando ela veio. Não teve esforço necessário para que a gente combatesse a Covid. É verdade, teve país muito mesmo inferior ao Brasil que teve um combate à Covid diferente do nosso. E nós, por isso, nós perdemos muita gente. E eu só queria fazer uma lembrança. A semana passada, o Face lembra a gente das datas importantes. E eu fiquei muito triste, né? Quando me veio a morte do primeiro profissional da saúde, se lembra? Da Unimed, veio a figura dele e veio para mim aqui. Então é uma coisa que não pode ser esquecida mesmo, tem que ser... Não pode, Milton. E hoje, ainda hoje, né? Ainda bem que a gente está recuperando a capacidade vacinal. Né? As pessoas estão acreditando na vacina, é importante que acreditem na vacina. Eu mesmo tomei a minha de gripe agora. Né? Eu tomo todo ano a vacina de gripe. Também. E a semana passada eu vi que além de tratar a gripe, ela diminui até a incidência de câncer. Né? As pesquisas estão mostrando que quem toma vacina para a gripe ainda tem menor incidência de doenças cardíacas e de câncer. Quer dizer, de tabela a gente ainda tem uma proteção maior. Né? Mas ainda hoje morre no Brasil um número considerável de pessoas de Covid. São as pessoas que não querem tomar as doses de reforço ou não se vacinaram lá atrás.
E agora, quando pega o vírus, porque o vírus está circulando, vocês sabem melhor do que eu isso, quando eles pegam o vírus, estão morrendo. Então, morre muita gente ainda no Brasil de Covid. Hoje vai estar morrendo gente, infelizmente, de Covid. E a vacina está aí. E a vacina está aí. E é o negacionista, né? Porque as fake news, né, falavam que a vacina não servia para nada e, pelo contrário, todas as pesquisas apontam que sim, e que é importante as pessoas tomarem as vacinas. Historicamente, o Brasil foi um campeão de vacinação, exemplo para o mundo. Tanto é que na época da Covid a gente teve ofertadas, né, várias vacinas porque queriam aplicar aqui, porque sabe que o nosso SUS, né, acho que é importante a gente reforçar aqui também, o SUS é uma conquista do povo brasileiro que a gente tem que defender todo santo dia, né, porque tem muito candidato aí que vai pedir voto agora daqui a pouco, e ele, a prática dele, se você pesquisar lá, ele é contra o SUS, é acabar com o SUS. Passar a ser o SUS um vale-saúde que nós sabemos que não vai dar uma consulta no ano. E hoje o SUS, ele dá transplante, ele dá todo apoio para a população brasileira. Então o SUS é uma conquista do povo brasileiro que a gente tem que defender que não pode todo dia. Não pode acabar de jeito nenhum. Então na época da eleição, o trabalhador da saúde, aí todos, né? Acho que tem que ver esse candidato aqui, o que ele falou do SUS. Mas tá explícito a situação do CHS, o conjunto hospitalar. As denúncias que estão vindo à tona hoje, a situação que está lá no CHS, ela não acontece hoje. A situação do conjunto hospitalar já tem um tempo já que vem acontecendo. Porém, hoje nós estamos próximo de um período eleitoral. Aí você vê muita gente fazendo matéria, falando. O sindicato já vem lutando, trabalhando com as questões do CHS. Desde sempre, né? Tem muito tempo. Porém, a gente tem as portas fechadas ali junto com a administração. Agora parece que as portas começaram a se abrir porque foi a público a um nível superior aí que não tem como segurar mais. Então, esse combate a essas situações não pode ser só apenas no período eleitoral. Tem que fazer o que o sindicato faz. A gente luta constantemente e não adianta agora a gente apedrejar o conjunto hospitalar, falar que a culpa é do trabalhador. A culpa não é do trabalhador. Não, de jeito nenhum. O poder público abandonou a situação, a estrutura tanto de recursos humanos quanto recursos materiais, né? Só que a gente não pode deixar que um hospital daquela proporção fique com uma fama tão ruim que a hora que for um paciente que seja da minha família, eu ficar com medo de ser atendido ali, porque é SUS. Não, eu falei, se eu sofrer um acidente na rua hoje, me falar que vai levar para um hospital particular, eu falo, não, me encaminha para o CHS. Eu penso a mesma coisa. Me encaminha para o CHS. Eu já tive acidentes, aí precisei e fui pro SUS, né? Fui atendido pela rede do SUS, né? E fui muito bem atendido. Claro que nós temos problemas, óbvio que nós temos problemas. Como tem em qualquer outro lugar. Como tem, né? Uma rede do tamanho do SUS, né? Claro que vai ter problemas e, infelizmente, alguns políticos jogam contra o SUS, essa é uma realidade, mas enquanto política pública para a saúde, a gente tem que ampliar, melhorar, mas preservar o sistema único de saúde, que é referencial. Cuidado nessas cobranças, a gente tem que ter uma responsabilidade grande, que às vezes na hora de você cobrar, em vez de você buscar soluções, você acaba criando dificuldades, criando mais problemas para a situação do que você resolvendo elas, né? Então, a ideia do sindicato não é dar publicidade apenas, é resolver o que está ocorrendo ali dentro daquela unidade. O SUS não pode ser sufocado por notícias da mídia, às vezes só para querer fazer polêmica, né? E às vezes, né, Pablo, até para já pensar em privatizar as coisas. Sim. Né? Já vende uma imagem negativa para privatizar. Precisamos mudar a um preço que né, nem de pai para filho se faz, né? E aí o povo acaba pagando a conta duas vezes, né? Então é importante mesmo falar sobre essas questões e defender essas políticas públicas que, né, foram conquistadas com muita luta. Doutor João, desculpa, eu defendo isso todos os dias da minha vida. Eu sou um dos fundadores do Conselho Municipal de Saúde, fui 2 vezes presidente e ainda sou conselheiro. Há 30 anos aí na luta. Eu considero, e eu levantei uma briga no Conselho há um ano atrás,
E eu considero o Regional de Sorocaba, o CHS, um Vaticano, sabe? Um país dentro de como é o Vaticano da Itália. Eu sempre falei, solicitei, briguei, os secretários que passaram na época se comprometeram a tentar marcar uma reunião com o Seconce para a gente poder falar tranquilamente, porque é público, para abrir essa caixa preta, porque é uma caixa preta, porque é Estado, mas está dentro da nossa cidade e atende a população sorocabana também. Sim, da região toda. Mesmo assim, Pablo, com toda essa publicidade que as TV de Sorocaba, principalmente a TVT, deu, ainda eu prefiro ver para crer. Ainda tenho porque o diretor do Seconce, ele foi na Câmara para ser ouvido pelos vereadores, ele falou que não é verdade que falta isso, que falta aquilo, e pior, no final da conversa, ele fala que a culpa é do absenteísmo dos trabalhadores. Eu achei o maior absurdo do mundo jogar. Eu comecei no regional. A minha vida profissional, eu comecei no regional. E era uma joinha. Hoje, você entra lá, você fica com medo de ser tratado. Embora vocês tenham falado dessa declaração de eu quero ir para o SUS, mas precisa dar condições para que o SUS atenda. E essa questão que ele falou do número excessivo de faltas e atestados que existem no meio dos trabalhadores, já é a própria situação que é imposta para o trabalhador. Sim, um assédio organizacional, né? Diminui o número de trabalhadores, aumenta a demanda, e aí é o que a gente lá na Justiça do Trabalho a gente caracteriza como assédio organizacional. Né? Porque vocês veem bem isso, vocês dirigentes sindicais, você diminui lá o número de trabalhadores, mas ao mesmo tempo a demanda aumenta. Cobrança. Exato. Como é que aquele número de trabalhadores reduzido vai dar conta? Né? É a cobrança de metas. Aí não é absenteísmo, é gestão. Claro, mas é problema de gestão. Mas ele falou isso. Sim, mas é que infelizmente, Milton, a gente reconhecer os nossos próprios erros é difícil, né? As pessoas é mais fácil a gente apontar. Sim, acusar o outro do que a gente mesmo reconhecer quando a gente está errado. Né? Aproveitando a oportunidade que estamos aqui com o doutor, o que o doutor, a justiça hoje enxerga com essa mudança da ANR? Qual que é a forma de positividade que já vem dando no meio do trabalho, se as demandas da NR1, as alterações que a NR1 vem trazendo? É que tem alguns ramos no nosso país, ramos empresariais, né, Pablo, que são muito complicados. Já levaram essa questão da NR1 para o Supremo Tribunal Federal. Infelizmente, eu não vejo nada de constitucional aí para chegar ao Supremo Tribunal Federal. E o nosso Supremo Tribunal Federal, infelizmente, tem aceito muitas ações que, com todo o respeito que eu tenho à Suprema Corte, não deveria chegar lá porque não envolve questão constitucional, e essa da NR1 não. Essa é uma questão de saúde do trabalhador, está infraconstitucional e deveria ficar nessa situação, até porque o Brasil é signatário de várias convenções internacionais, inclusive da Organização Internacional do Trabalho, aqui da Organização dos Estados Americanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, que fala que tem que tratar a saúde do trabalhador. E a NR1 vem só disciplinando aquilo que já está nessas convenções internacionais. Ou seja, já deveria ser aplicado há muito tempo. Tem que ter transparência dos riscos, né, dos métodos de trabalho, essa questão canais de denúncia de assédio moral, assédio sexual, né, denúncias anônimas, feedback, né, para os sindicalistas do que foi feito, do que foi realizado, para o sindicalista passar para os trabalhadores e para as trabalhadoras. Então a NR1 não está reinventando a roda, ela só colocou no papel aquilo que já o Brasil é signatário, já tem leis, né, nesse sentido, a consolidação das leis de trabalho, e tem convenções internacionais que o Brasil é signatário. E é sempre bom lembrar, Pablo, que eu escuto, né, empresário reclamar, ANR. Para se aprovar uma ANR é tripartite.
Vocês, trabalhadores, estiveram lá, esteve alguém representando o capital e alguém do governo. Se não houver o acordo ali entre os três, não se aprova. Ah, não, o governo se une com os trabalhadores e aprova a NR. Não, não pode, não é assim. É consenso. Exatamente. Né? Então, mas vende aí uma ilusão. Não, mas o governo se uniu com os trabalhadores e aprovou. Não, não é assim que funciona. É por consenso. E houve consenso porque não está criando a roda. A roda já foi inventada há muito tempo. A gente está dando concretude aí às normas que nós já temos no nosso país e às convenções internacionais que o Brasil é signatário. E ela vem falando que o trabalhador tem os riscos psicossociais, né? E eu estava pegando os dados aqui, o ano passado foram 550 mil afastamentos no trabalho por transtornos mentais. Eu peguei vários processos para julgar no tribunal dessas questões, porque o transtorno mental é uma doença do trabalho? Sim. Também pode ser em razão do ambiente de trabalho, principalmente os profissionais da saúde. A Organização Internacional do Trabalho, a Organização Mundial da Saúde e a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, vem falando que o adoecimento mental é a doença do milênio. Mas ela é muito pesada mesmo, doutor. Eu estou um tempo já afastado da atividade dentro do hospital, mais administrativamente hoje, mas o período que eu tenho hoje, completando aí praticamente 20 anos de saúde, o que eu era antes da saúde e o que eu hoje consigo fazer uma análise do que eu me transformei, mexe muito com o psicológico da pessoa, do ser humano. Você passa por situações que quem é de outras áreas não imagina. Você ter que cuidar desde o nascimento até a morte. Você vai pro serviço hoje, você vê a pessoa se desfazendo diariamente ali na sua frente, ela numa cama, num leito. Mas não é da sua família, é um ser humano que tá ali. Sim. E você tá vendo aquela pessoa se deteriorar na sua frente. E como que fica a mente dessa pessoa? E os profissionais da saúde, né? Eles não têm direito a errar. Não tem como você ir lá e troca a peça de novo. Exato, em várias profissões, né, a pessoa tem direito de errar. No da saúde é muito mais complicado. Sim. Isso, né? Sabemos que todo ser humano erra, né? É natural o ser humano errar, mas a cobrança é muito maior para os profissionais de saúde, com razão, né? Porque de fato ali porém voltamos na jornada, Milton. Sim, né? Porque quando a gente reduz a jornada, dá uma folga sem reduzir remuneração, né? Que isso é um ponto básico, né? Reduzir a jornada sem reduzir remuneração, a gente acaba, na outra parte, evitando adoecimento mental. Sim. Evitando o assédio organizacional, o burnout, né? Todas essas doenças relacionadas à pressão no mundo do trabalho. E por incrível que pareça, isso vai resultar no número de acidentes de trabalho lá na ponta, no número de erros dos profissionais da saúde. Tem um membro do Ministério Público Federal que, infelizmente, ele é irmão de um político, aí eu não posso falar o nome, mas ele chegou no tratamento num hospital particular, que tinha muito dinheiro, mas com filho. E na hora de aplicar lá a medicação, o profissional da saúde errou. E o filho dele morreu, em razão desse erro. E ele foi investigar por conta própria. E ele, na investigação, ele viu que a pessoa trabalhava 12 por 36, mas estava acumulando um 12 por 36, estava no final dessa outra jornada. Quer dizer, estava totalmente exausta. Fazia 12 por 12. Então, e ele hoje é um defensor de acabar com a 12 por 36. Sem redução salarial. O que nós sabemos que seria o ideal, né? Foi uma discussão que eu tive hoje referente daí. Estava debatendo o fim do 6 por 1. Mas se a gente diminuir, o trabalhador ele busca outro emprego. Não adianta nada você reduzir a carga horária aqui que ele vai buscar. Eu falei, vai buscar o porquê que o trabalhador busca um segundo emprego. Ele precisa comer. Ele precisa sobreviver. Sim. Então, se a gente tiver uma redução de jornada com salário digno, ninguém vai sair buscando o terceiro, quarto emprego. Falei, eu preservo a minha vida, a minha saúde, a minha família, eu quero estar com eles.
Mas eu também preciso levar o que a luta é constante dentro. Também, né, Paulo? Eu acho que a primeira coisa é reduzir, né, a 5x2 e avançar na questão na salarial. Exatamente. Aumentos reais, né? Que pode acontecer de forma. O povo tem memória curta, Pablo. Se você pegar aí pouco tempo atrás, o salário mínimo e as aposentadorias ficaram sem aumento real um bom tempo. Sim. Ficaram de 2016 até pouco tempo atrás sem aumento real. Agora retornou com o aumento real. Então, o aumento real do salário mínimo e da poupança tem que ser permanente. Aliás, Milton, eu vi um estudo recentemente que fala que todo esse crescimento que o Brasil teve nas últimas décadas é decorrente do aumento real do salário mínimo e da poupança. Mas é mesmo. A gente sabe que o povo tendo dinheiro, ele vai gastar, né? Ele vai comprar camisa pro filho, um tênis pro filho, vai melhorar a comida, né? Então, o aumento real do salário mínimo e das aposentadorias tem que ficar ligado também agora nas eleições, quem vai defender isso e quem não vai. Parece pouco, né? Mas vocês sabem melhor que eu, né? Mas assim, o povo trabalhador, ele é muito mal remunerado, né? No geral, né? Mas vamos torcer para... Por torcer, não. Essa é uma consciência permanente, né, Milton? Independentemente de governo A ou B, né? A gente tem que cobrar para que tenha essa política de valorização do salário mínimo e das aposentadorias, né? Porque a pessoa chega lá na terceira idade e quando mais precisa de vocês, da saúde, de medicamentos, ela vai ter que viver com a aposentadoria, com os parcos recursos da aposentadoria. Né? Então a gente precisa... É uma luta que não pode parar. É permanente, é constante. Só que o que eu tenho uma preocupação muito grande, doutor. Eu comento com os colegas, falou da minha geração. A minha geração eu não vi fazer conquistas ainda. O que eu vejo da minha geração hoje? A gente usufruir das conquistas que a geração do pai do Milton conquistou, que o Milton com a geração que trouxeram alguns benefícios para os trabalhadores, e a nossa geração, a minha geração, infelizmente, a gente vê usufruindo só e deixando perder aquilo que os nossos avós, nossos pais conquistaram lutando na rua, e a gente está abrindo mão e muita gente ainda aplaude, bate palma. Não, o 13º tem que acabar mesmo, o patrão não tem que dar o 13º porque é injusto. Eu falei, mas meu Deus do céu, foi uma luta que morreu gente para conquistar uma cesta básica, uma férias, e a gente vai abrir mão disso fácil. A gente tem que conscientizar as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho agora, os jovens, que a luta ela é constante, luta ela tem que continuar. Foi importante você colocar essa questão aí, porque até a gente vê em outros países, né? Aqui a Argentina, infelizmente, lá fizeram uma reforma lá que praticamente acabou com os direitos trabalhistas, né? Isso tem um preço no mundo globalizado. A gente sabe que o mundo está globalizado. E agora tem um fenômeno que se chama dumping social. O que é o dumping social? Quando o país tem um ganho de competitividade na exportação à custa dos direitos do seu povo. Então isso é o dumping social. Então eu escuto político falando, não, nós vamos acabar com a CLT. Tá bom, você vai exportar para quem? No mundo globalizado. A Alemanha, pouco tempo atrás, né, quando a gente estava lá com o Pantanal pegando fogo, a Alemanha falou, não vou importar mais carne do Brasil, enquanto não resolver o problema do Pantanal, da Amazônia. Então, nesse mundo globalizado, não adianta falar que a gente pensa só no nosso umbigo. Não vai resolver. Não vai. A gente precisa saber que nesse mundo, o Brasil é um grande exportador. Outro mito também que fala que o Brasil é um país pobre. O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país rico. Nós somos a 9ª, 10ª economia do mundo. O nosso povo, infelizmente, é pobre. Então nós temos um problema seríssimo de distribuição de renda. E o direito do trabalho é o melhor instrumento de distribuição de renda. Então, nós vamos fazer aqui o que a gente quer. Não dá. Nós vamos ter reprimendas lá fora e a gente não vai exportar. Uma outra coisa que eu escutei na mesa hoje, o pessoal falou assim, não, eu também acho que tem que melhorar, mas eu acho que tem que ficar livre. O governo tem que deixar livre para o trabalhador poder escolher a carga. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? Falei, tudo bem, eu não vou
julgar a sua pessoa, porque não sou eu que tenho que julgar ninguém, mas você é uma pessoa que tem uma índole boa, que entende a necessidade do trabalhador ter o seu descanso, que você não vai explorar ninguém, que você vai fazer as coisas da forma que deveriam ser, porém, nem todos têm esse pensamento. Se a gente deixar sem rédea, não precisava de justiça, a gente precisava da legislação. Cada um fazia o que era certo. Por isso que a gente tem um Estado de Direito. Por isso que existe, por isso que existe o direito. É igual falar, não, eu não quero Código de Consumidor. O consumidor vai numa loja, ele vai brigar por ele. Eu te dou 10% de desconto aqui, mas você abre mão do Código de Direito do Consumidor. Não existe, a lei ela é imperativa. Tem que existir. E em todos os países, não é no Brasil, não é invenção nossa, é uma coisa que acontece em todos os países. Deixar solto. É o imperativo da lei. E nessa questão de direitos trabalhistas, direitos sociais, é um caminhar para frente. A pessoa fala a livre negociação com sindicatos fortes e tal, a gente defende a livre negociação, não tem problema. Agora, deixar o trabalhador individualmente negociar. Pablo, eu vi um médico num congresso do tribunal, lá em Rio Preto, quando veio a reforma trabalhista de 2017. Esse médico estava lá no congresso e ele falou: eu sou um médico de um grande hospital lá em Porto Alegre. Que poder que eu tenho de negociação com o grande hospital? O médico estava falando isso. E, de fato, que poder que ele tem de negociação com esses planos de saúde agora que são multinacionais? Nenhum. Não, eu quero aumento de 20%. Eu quero ter férias. Vai continuar querendo. Vai continuar querendo, né? A gente, infelizmente, a gente sabe que se deixar para a força do capital trabalho. Exato, é o mais forte. E vai prevalecer a vontade mais forte. Ainda bem que nós temos ainda as nossas convenções coletivas, né? Não, que estão de parabéns, né, meu? Os acordos, as convenções coletivas, eu pego lá o tempo todo. A reforma trabalhista foi uma tragédia, a gente sabe disso. Fala, não tirou direito de um trabalhador. Todo dia eu falo nos meus votos lá como tirou direito do trabalhador. Prejuízo irreparável. Todo dia eu menciono, falo, não teve prejuízo. Eu assisti uma sessão que você falou. Então, as horas em itinerary, todos esses benefícios que os trabalhadores tinham, não tem mais, a ultratividade dos acordos, das convenções coletivas, né? O intervalo entre a jornada, que tinha efeito salarial, refletia em FGTS, férias, 13º, hoje não reflete mais. Os trabalhadores perderam muito com a reforma trabalhista de 2017. Uma dos prejuízos foi do acordo prevalecer sobre a convenção coletiva. Exatamente. Porque você, sindicato, negociando com o patrão, você tem muito mais força. Claro. Você negocia lá. Você colar com a empresa, né? Porque daí a empresa vai com aquela pressão, ou faz isso ou vou fechar. Fecha. É que a gente sabe que não é verdade, mas eles usam esse argumento, né? Em toda a minha vida no direito do trabalho, só vi uma empresa fechar, porque ela já estava programada para fechar. Ela fechou aqui na região da 15ª e foi para o Nordeste, mas ela já estava programada há muito tempo, porque lá o piso era muito menor, então compensava transferir atividade econômica para lá, né? Mas não foi por causa do sindicato, foi porque é uma estratégia de competição que ela fez isso, mas uma vez só que eu vi isso acontecer. Jogaram a culpa no sindicato. E joga a culpa no sindicato. Uma pergunta, doutor, nós hoje, graças a Deus, estamos evoluindo, né? Começou a discussão do final do 6x1, mas tem gente ainda, tem empresas ainda que falam em 2x2. O que você acha desse horário? Não, eu queria uma opinião. Milton, eu não parei para pensar ainda no 2x2. 2 dias de descanso por 2 de trabalho. Num primeiro momento parece bom. É o 12x36 sem folgas. Não. Que são 15 dias trabalhados. Não, mas se fosse 15 dias trabalhados por 15 de descanso... tem intervalo, né? São 2 dias trabalhados, descansa 2, trabalha 2. Trabalha... não, 2 dias trabalhados seguidos? Não, mas em qual jornada? 12x36. Não. Eu eu vi a notícia de uma negociação coletiva dos marítimos, que eles iam trabalhar 120 dias e folgariam o resto do ano.
Tá? Mas dentro de uma jornada lá no navio, que também não é de 24 horas, né? Tem um limite de jornada. Eu não diária. lembro, mas não era essa jornada, entendeu? Claro, eles precisam que ele fique embarcado lá durante lá o cruzeiro. Né? Que é um período de trabalho, período de descanso interno. Lá. Exato, mas a empresa ia pagar tudo depois, né? Férias, 13º, fundo de garantia. Ela queria esse trabalhador o ano todo. Foi uma negociação coletiva com o sindicato da categoria deles que colocou isso. Mas se é uma jornada, quando a gente está falando 2 dias de trabalho por 2 de descanso, a gente está imaginando uma jornada de 8 horas. Não, 12. Não, aí já extrapola, né? Se a gente pegar 2 dias de 12, dá mais 8. Na realidade, trabalhou 3, descansou 2. Isso. Ainda estaria razoável se fosse nesse limite, mas é para vocês, né, sindicalistas, negociar o que é melhor. Eu acho que é uma questão de matemática. Eu peguei muito 5x1 na cana, né? Porque lá atrás, quando o trabalhador pegou essa jornada, não, 5x1 é bom. Só que era direto, sábado, domingo, feriado, tudo. A hora que você coloca isso no papel, eles estavam perdendo um dia. Toda semana. Toda semana. Eles estavam trabalhando um dia a mais. Então é essa conta que a gente tem que fazer. Num primeiro momento parece bom, mas a hora que a gente vai pôr na matemática, no papel, não é. Se você vê o 2x2... seria a mesma coisa que a carga do 12x36 sem as 2 folgas mensais. Não, aí não dá. É que hoje o 12x36 pela CLT, ele é 12x36 seco sem 2 folgas. Nós, nas negociações... Pela reforma, nossas, né? Pela reforma. Nas negociações nossas, a gente não abre mão das 2 folgas mensais, além do descanso, que a gente entende que as 36 horas não são folga, é o intervalo de descanso. Uhum. Aí, fora o intervalo, a gente tem mais 2 folgas, e no 2x2 não tem, só tem o período de descanso. Não, aí não dá. Aí não dá. Então, acaba sendo é isso que tem que pôr no papel. Acaba sendo prejudicial. E a jornada também que vai ser feita, né? Outra situação que a reforma trouxe aí que destruiu também os acordos que tinham aí, que hoje dificulta muito, é os feriados dentro do 12x36, que não é previsto, né? Infelizmente, é uma luta que a gente, cada dia que passa, fica mais difícil de combater essa situação, porque a CLT teve uma situação e a gente continua ainda insistindo que não. O trabalhador que prestou serviço no dia do feriado, ele tem que ter o 100% de reembolso ou, no mínimo, uma folga compensatória, né? Sim, Pablo, essa questão aí, Milton, essa questão é importante, e aí eu não estou falando aqui enquanto magistrado, mas enquanto professor universitário, né, que a gente também sou professor universitário, e aí eu tenho liberdade para falar enquanto professor. O Brasil já foi condenado várias vezes pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá, por não respeitar essas questões trabalhistas, o que as convenções internacionais apregoam. Isso que você acabou de falar de feriados, né? Porque se você pegar a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Protocolo de São Salvador, que é o anexo dela, entre aspas, lá vem falando do sindicalismo, da greve, né? Teve uma greve de mulheres aqui no Brasil, negras, que a Justiça do Trabalho não deu a atenção adequada, foi lá para a Corte Interamericana de Direitos e falou: vocês erraram, não pode. As mulheres têm direito de fazer greve, e aqui mulheres negras ainda muito mais razão, porque as mulheres são sempre as mais prejudicadas no ambiente de trabalho. Então, nessa questão que você está falando dos feriados, eu não tenho dúvida que a hora que pegar um bom advogado, que eu, por exemplo, sou obrigado a decidir conforme está na legislação, mas a hora que chegar no TST, chegou no Supremo, o Supremo referendou isso, se levar para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a chance do Brasil ser condenado lá é muito grande. Muito grande, verdade. E aí vai fazer o caminho inverso. Nós vamos ter que fazer uma lei para justamente dizer, não, feriado é feriado, e a pessoa ou goza o feriado, ou tem que ser concedida a folga, a folga compensatória. Então, voltamos à questão do mundo globalizado. Fala, não, a gente faz o que quer, não. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem várias já condenações do Brasil. Outra que eu acho que o Brasil vai ser condenado também, que a Suprema Corte falou que com a terceirização,
Milton e Pablo trabalhando na mesma empresa, um contratado direto e outro terceirizado, o terceirizado pode ganhar menos. A Suprema Corte, infelizmente, falou isso. E aqui eu estou falando enquanto professor universitário também. Tá? Nesse caso, a gente está jogando por terra a Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 23, que fala para todo trabalho de igual valor, igual remuneração. Como que um terceirizado vai ganhar menos do que o contratado pela empresa na mesma função? Se fosse em outra função, a gente daí não tem paradigma. Mas na mesma função, 2 auxiliares de enfermagem, trabalhando na mesma jornada, o mesmo bonitinho, um contratado pelo hospital, outro terceirizado. Quer dizer, o contratado pelo hospital pode ganhar R$5.000 e o terceirizado vai ganhar 2,5? Isso daí é contra a Declaração Universal de Direitos Humanos, contra a Convenção Americana dos Direitos Humanos. Um bom advogado levando isso para a Corte Interamericana, o Brasil vai ser condenado de novo, porque isso daí não tem, com todo o respeito à Suprema Corte, não tem amparo nenhum. Hoje, você imagina, cabimento, né, você imagina o hospital regional hoje. Você tem 1.500 trabalhadores da CLT, né? E diminuiu. 700, 800 trabalhadores. Terceirizados. Não, do Estado. Estado. Com salários diferentes, fazendo as mesmas funções. Olha que... É um conflito muito grande. Então, nesse do Estado, Milton, ainda que a gente... Eu acho que aí tem um distinguish aí, porque esses do Estado prestaram concurso. Né? Então eles têm lá um edital de concurso que vincula. Que vincula, 500, né? Lá, Então aí não dá. Tanto que a jurisprudência da Justiça do Trabalho não dava equiparação nesses casos, porque de fato, mas se você tem no particular isso, como eu lhe falei, aí não. Não, eu fiz só um parênteses. É que nessa situação. Não, o que a rigor também aplicaria a Declaração Universal de Direitos Humanos. Né? É que nessa situação aqui, a justiça enxerga de uma forma, mas moralmente, e vamos colocar aqui o conflito direto entre os profissionais é muito grande, porque você tá trabalhando com um profissional do Estado, ele tem algumas regras, alguns benefícios, que tem as abonadas, é diferente, o regimento é diferente. Sim. E o CLT é outro. E aí você coloca, eu falo, eu não vou mas fazer, na questão de fundo, eu não discordo de você. Porque eu acho que todo trabalhador exercendo a mesma função, tem que ser só pra você imaginar, pelo menos a mesma remuneração. Sim, no mínimo a mesma remuneração. É só para você imaginar o conflito. Sim, eu entendi. Ele existe. Eu só resgatei a interpretação da justiça na época, né? Por que distinguia, né? Como é o nome daquela portaria? Não, é a 99, que... Para todo trabalho feriado teria... Súmula 444? A súmula 444. A gente se encostava nela para superar a reforma. Mas hoje ela está... É que a súmula morre, né, com a reforma trabalhista. Não, então eu estou dizendo que o que nos protegia era a súmula. Agora o TSE está revisando a sua jurisprudência, os temas vinculantes, né? Mas não pode fugir do que o Supremo vem decidindo, né? Então a Justiça do Trabalho tem que cumprir o que o Supremo vem determinando, né? E como eu disse, né, o Supremo tem entrado muito nessas questões trabalhistas e com todo respeito à Suprema Corte, né, tem questões trabalhistas que tem que ser um profissional que estudou essa parte social, histórica, né? E a Justiça do Trabalho, nessas questões aí, é a justiça constitucionalmente designada para analisar os conflitos entre capital e trabalho. Está lá para o Supremo decidir a questão da pejutização. É uma decisão perigosíssima para a sociedade brasileira, para a democracia brasileira, porque se passar a pejotização ampla, geral e restrita, a gente vai ter uma queda na arrecadação do Estado brasileiro, assim, vertiginosa, e nós vamos ter problemas seríssimos de sustentabilidade de todo o pacto social brasileiro. Então, isso, assim, a sociedade não está muito acordada para a importância dessa decisão que o Supremo vai proferir. E é um impacto que vai vir na vida de todo mundo. De todo mundo. E até o sistema sindical, né, Paulo? Porque se pejotizou, não tem mais categoria econômica, profissional. Todo mundo é patrão.
Exato. Igual, às vezes vem cuidador, vem um trabalhador ou outro. Então, eu tô com um problema lá porque eu tô trabalhando, não estão pagando isso, mas você é registrada lá? Não, lá eu sou PJ. Falei, então você é patrão, você é o seu patrão, né? Como que você vai cobrar? Então, mas o patrão não tem férias, não tem 13º, não tem licença gestante, não tem cota para pessoas com deficiência. Na verdade, você é trabalhador e você está se enganando. Você tá é uma fraude, né? Você tá burlando. É uma fraude. É o artigo 9 da CLT. A Justiça do Trabalho julgou casos de gari em Porto Alegre, como PJ. Fraude. Se colocar lá na saúde lá um PJ, lá um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro como PJ, é fraude. Hoje, artigo 9 da CLT vai reconhecer como fraude. Um trabalhador da saúde, nessas home care da vida aí, o cara ele abre uma MEI para trabalhar. Como que ele é um auxiliar de enfermagem sem uma supervisão direta, pode cuidar de um paciente? Não pode, né? Não pode. Isso é crime. Sim, tirando o aspecto legal aí, né, do outros ramos aí do direito, né? No direito do trabalho, hoje isso é fraude, né? Artigo 9 da CLT, né? A gente aplica, desconsidera e reconhece o vínculo de emprego. Essa decisão do Supremo que vai ser um divisor de águas. Milton, assim, na época da ditadura, o Pinochet acabou com a Justiça do Trabalho no Chile. Sim. Pouco tempo depois ele teve que voltar. Porque você precisa, a Justiça do Trabalho é um amortecedor social. Vocês sabem muito bem. Quando tem greve, a gente sabe como começa uma greve, mas a gente não sabe como termina uma greve. A amplitude que essa greve vai tomar. Eu acho que nessa questão da pejotização, por mais que o Supremo fale que pode tudo, eu acho que a hora que vê os efeitos deletérios que essa decisão, ele vai ter que rever. Porque não vai. E não só ele, como eu disse, a Corte Interamericana, porque isso vai chegar na Corte Interamericana e outros países vão ver, mas isso aí na prática está resultando em dumping social. Sim. Reflete lá fora também. O produto brasileiro ele está num preço e aí volta. O Brasil vai ser condenado, inclusive na Organização Mundial do Comércio, por práticas desleais na concorrência entre os países. E essa moda da pejotização, do MEI, ela virou uma moda tão assim banal aí que as pessoas acham bonito. Eu tenho MEI, eu tenho PJ, eu sou empresário, eu sou MEI, eu sou microempreendedor. Gente, você é trabalhador, você tem que trabalhar. Não existe. Pablo, eu abro o gráfico para os meus alunos, mostrando nos outros países, né, inclusive Estados Unidos, né, esses países que acham que é o liberalismo, o que é mão de obra contratada subordinada, empregado. Né? O empregado e aquilo que é empreendedorismo. Nos outros países é muito maior a taxa de empregado do que empreendedorismo. O Brasil está abaixo desses países, né? Quer dizer, não faz sentido, até porque a grande mídia fala o Brasil é um país empreendedor e ninguém é contra empreendedorismo, é legítimo. O problema é quando estão usando o empreendedorismo como fraude para subtrair os direitos trabalhistas. E aí, a grande mídia não noticia o número de MEIs e essas empresas que quebram. Que quebram por quê? Porque era fraude. Ele abriu a empresa para poder trabalhar ali numa outra. Eu estava discutindo com um colega. E ele não recolhe os impostos, daqui 1 ano, 2, fechou, quebrou, está inadimplente. A grande mídia usa. Eu estava discutindo com um colega. Usa só o grande número de abertura da empresa, não de fechamento. Ela só vê o número positivo. Ela usa a pejotização com seus profissionais. Tá. Eu discutindo com um colega sobre isso. Não, eu sou empresário. Eu tenho meu mini mercado. Eu sou empreendedor. Eu sou empresário. Bate no peito. Mas venderam isso muito tempo, né, eu sou Pablo? Empresário. O cara tem um mercadinho no bairro desse tamanho aqui. Falei, viu? Você levanta que hora? Você chega primeiro com seus funcionários para você abrir o mercado. Você sai do mercado depois que todo mundo, porque você que tem que fechar, você que vai lá contar, fazer a contabilidade do caixa seu.
Você é trabalhador, cara. Você é trabalhador tanto quanto eu. Só que você está se escondendo atrás de uma pejotização. Você está fraudando a situação. Você pode ser que você tenha seus... É um biombo, né? Mas a hora que você tira, o que tem? Na verdade, tem um empregado. Na verdade, o empreendedor de verdade é aquele cara que ele só administra a situação e vê o rendimento dele cada dia que passa aumentando. Mas 15 dias atrás foi divulgada uma pesquisa de uma grande confederação de indústria, não lembro qual estado, confederação não, uma federação de indústria, mais 70% dos jovens brasileiros querem ser seletista. Então não corresponde à realidade que ele quer ser porque essas pesquisas são tendenciosas, né? Principalmente os trabalhadores de plataformas, né? Vem perguntar, você quer perder a sua liberdade, né? De trabalhar a hora que você quer, né? Já vem com essas perguntas. Mas a hora que pergunta para você quer ter férias? Ele fala, eu quero. Você quer ter 13º? Eu quero. Você quer ter licença se você tiver um acidente, você ficar recebendo lá pelo INSS? Ele quer os direitos trabalhistas. A forma é errada quando começa a pesquisa. Sim. Entendeu? Então que só vamos até o ponto que é interessante. Exatamente, né? Exatamente, porque são big techs, né? Que são bilhões de lucro, né? Uma nacional, inclusive, né? que é muito forte e, inclusive, está sendo investigado pelo Ministério Público do Trabalho por prática sindical para coibir a greve, né, dos entregadores. Né? Então, a luta do capital de trabalho é histórica. Só que algumas pessoas conseguem ter uma visão, por meio dos dirigentes sindicais, uma visão melhor do que acontece. E outras acabam, infelizmente, indo num discurso, né, num fake news, e não se preocupam em, de fato, ter um conhecimento do que está acontecendo. E isso que preocupa, né, porque acaba sendo iludido por um discurso que lá na frente vai ver que não é a realidade. E os empresários da saúde, eles adquiriram uma expertise, por exemplo, aquilo que você citou, sobre dois trabalhadores com salário diferente. Na nossa categoria não acontece. Por exemplo, ele terceiriza a limpeza, bota uma limpeza inteirinha terceirizada, ele vai ganhar menos que está ligado a outro sindicato. Então, eles estão se protegendo e a gente marcando. Na verdade, a gente marca bobeira. De uma forma geral, os sindicatos, hoje ele tem que estar bem esperto, porque cada dia que passa, o patronal adquire uma expertise e vai passando por cima. Por exemplo, nessa questão do trabalhador, uma função com dois trabalhadores, não tem mais, você não acha mais isso. Eles terceirizam a limpeza. O setor todo, né? Milton, queria aproveitar hoje aqui nosso podcast, amanhã é o dia especial para a nossa categoria, para toda a categoria trabalhadora do país, né? A gente comemora amanhã o Dia do Trabalhador. Quero deixar o convite aqui para o doutor e para toda a nossa categoria. Amanhã temos o nosso segundo torneio de beach vôlei, o vôlei de areia, vai ser na cidade de Votorantim. É um dia que a gente quer confraternizar com a categoria, tá ali junto com os colegas. A disputa é importante, né? Mas a parte principal ali é a união. A gente tá ali se encontrar, distrair, né, passar um dia divertido junto com os colegas, com a família. Então eu deixo o convite, amanhã a partir das 12 horas estaremos lá reunidos para o segundo torneio de beach vôlei. O doutor também está convidado, está junto com a gente. Pablo, eu tenho aí os processos para analisar, né, final de mês é uma correria, né, a gente tem cobrança, viu, de Brasília, CNJ, CSJT, para a gente, com razão, para a gente dar vazão aos processos que a gente tem lá para julgar, né, mas você está colocando essa questão e eu me lembro, Pablo, do saudoso Ercolim, né? José Alberto Ercolim, que sempre convidava para falar lá na rádio e o quanto a grande mídia não pauta essa questão. Então, mais uma vez, parabéns a vocês, Milton, porque no véspera do Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, infelizmente a grande mídia não vai pautar essa discussão.
A gente precisa uma reforma da grande mídia também, Com viu, certeza. Milton? Sim, A hora que quem o país faz- estiver mais arredondado, que o Congresso tenha de fato a representação de todos os setores da sociedade brasileira, de fato fazer um controle na grande mídia e também nas mídias digitais, para que esses temas públicos façam parte da discussão, né? Eles pautem essas discussões. Questão de gênero, violência contra a mulher, né? A gente precisa pautar essa discussão, falar o tempo todo sobre isso. E eu não sou convidado pelos veículos aqui de Sorocaba há anos para falar sobre o 1º de maio. Não, mas não precisa convidar o João Batista, convida o Milton, convida o Pablo, né? Sim. Assim, infelizmente, a grande mídia não pauta. O trabalhador que faz o país andar, ele sustenta o país. Exatamente, na pandemia mostrou isso. Né? Os trabalhadores ficaram na linha de frente lá, quem podia ficou em home office, mas o trabalhador mesmo saúde não teve, né? O tempo todo na linha de frente são os nossos heróis, em alguns acordos eu coloco lá, assim. O doutor pontuou uma situação da grande mídia que é interessante, né? Que realmente a gente parece que passa desapercebido. Nós tivemos grandes greves que trouxeram preocupações para o sindicato, porque quando a gente inicia uma greve, você não envolve só o trabalhador, você envolve a sociedade. Sim, toda a sociedade afetada. Com todo o respeito que eu tenho à categoria dos motoristas, dos metalúrgicos, mas se tiver uma movimentação de uma possível greve no transporte, a mídia está lá em cima. Agora, você falar que vai ter uma greve num grande hospital, você não vê a mídia noticiar isso daí. E deveria ser pauta, né? Tivemos uma greve agora na cidade de Registro de 30 dias de greve com o hospital com as portas fechadas. E não foi 100% fechado porque o sindicato quis. O hospital, agente de greve, o hospital fechou as portas porque realmente não tinha condições do hospital atender ninguém. Então, os trabalhadores de greve ou não, o hospital estava de portas fechadas, não tinha médico, não tinha medicação. E a gente não viu isso daqui. A TV foi lá e não falou nada. Você não vê uma notícia. E tinha que pautar, né? Você não vê uma tinha notícia que pautar, dessa. falava outras coisas. Até porque, né? Para os meus alunos, eu falo que a greve ela tem uma natureza dúplice. Não adianta eu lá pegar uma greve como essa e falar, vocês não respeitaram a lei de greve, não fizeram aviso com 72 horas e não ver qual foi a causa de fundo, por que fizeram a greve. Mas o magistrado do trabalho tem a obrigação de fazer isso. Tentaram utilizar disso contra o sindicato. Eu sei, eu pego isso, né, Pablo, nos processos, mas eu falo que a greve é um fato social. A gente tem que analisar qual foi o estopim lá atrás. Que trouxe exatamente. Essa situação atual, e não adianta eu determinar, entre aspas, o retorno ao trabalho se eu não corrijo o problema lá. Né? Porque vão fazer greve de novo. A administração de repente você chega no local, os caras estão parados. Sim, não depende do sindicalista, os trabalhadores param. Num dos dias eu que estava responsável no dia pelo movimento. A empresa mandou um comunicado para a imprensa também e chegou na mão do sindicato que o sindicato estava desrespeitando a lei de greve que tinha que ter 30% no mínimo de trabalhadores dentro do hospital. Falei, gente, eu tô aqui com o pessoal, a gente realmente está em 100% aqui fora, mas porque vocês não deram condições. Não tem médico lá dentro. Você quer que eu coloque um auxiliar de enfermagem para atender alguém lá dentro que não tem médico? Vocês assumiram que não tem medicação. Os insumos. Vocês colocaram um cadeado na porta de entrada da frente do hospital. E aí você alega que a greve está gerando 100% de paralisação. Não, a paralisação aconteceu porque vocês não fizeram gestão. Não teve gestão. Era só colocar todo o trabalhador para dentro e ficar sentado. Coloca todo mundo nos seus devidos lugares, medicação, médico, que o sindicato vai fazer o papel dele. Então, só que tentam inverter isso. Qual que foi a jogada? Tentar isso levar para a Justiça do Trabalho, como que o sindicato... Uma falta Mas é o que o doutor falou, graças a Deus, doutor, ainda a gente tem pessoas dentro da Justiça que tem esse olhar mais clínico, que conseguem enxergar essas situações, né, que realmente... Mas gestões tentam desvirtuar a ferramenta que o sindicato utiliza. Que eu aprendi com o Milton, a greve... Dá pra contar no dedo. A greve ela é legítima, porém ela é uma ferramenta que tem que ser utilizada com muita responsabilidade. Sim, ela é uma exceção, né? Você usa um direito caso. fundamental, tá na Constituição, é um direito fundamental.
né, na época da ditadura, né, a gente sabe como foi, né? Minha mãe passou, né? Hoje é um direito fundamental, está na Constituição, então é um direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Porém, a importância de ter um sistema de justiça do trabalho para analisar essas questões, porque eu mostro nas minhas palestras uma liminar de um desembargador de uma justiça estadual aqui no Brasil, que era uma categoria de profissionais de segurança. A PM de um determinado estado estava 4, 5 meses sem receber salário. E eles entraram em greve, o que é natural. E aí, esse desembargador deu a liminar lá para retomar imediatamente o trabalho. Essa decisão vai ser cumprida? Se você não resolver o problema lá de uma cesta básica, né, de conversar, dar um mínimo de estrutura para esses trabalhadores poderem ir na linha de frente, porque é uma função também importantíssima para a sociedade brasileira, né? Então, o juiz do trabalho, nós sabemos que temos problemas, mas assim, no geral, tem a sensibilidade para chamar uma mesa de negociação, ver uma estrutura básica para que esses profissionais possam ter condições de retornar ao trabalho. Né? Porque se eles não estão recebendo, não estão comendo, como é que vão trabalhar? Né? Então eu brinco com os meus alunos, né? Essa liminar vai ser cumprida? Não adianta, o juiz também tem que saber. Tem que saber que num caso de greve ele tem que aproximar as partes, retomar o diálogo que às vezes foi quebrado, né? E eu sei que os trabalhadores, sindicatos trabalhadores sempre têm boa vontade, né? de resolver a questão na negociação, dar prazo, né? Mas a gente tem que ter um mínimo de previsibilidade de quando vai entrar dinheiro, de quando vai entrar comida para esses trabalhadores voltarem ao patamar, né? A mesma coisa daquelas decisões que eu acho uma inversão de valores aí. A greve, 30%, 70% lá fora e 30% eles invertem. Falar, não, vai 30% ficar na calçada e 70% trabalhando. Não é greve. Você pega uma situação como nós pegamos lá. Doutor, no finzinho nosso aqui do nosso bate-papo, que eu achei super produtivo. Hoje é 30, amanhã é dia 1º de maio, dia de alegria, mas não podemos esquecer o simbolismo importante do mês de abril. Dia 28 foi o Dia Internacional em Memória da Vítima de Acidente e Doença do Trabalho. E principalmente o trabalhador da saúde, né? Sim. A infelicidade de passarmos por um evento como a Covid, né? Quantos acidentes, quantas mortes nós tivemos. Então eu queria deixar aqui uma homenagem, né? Sim, importante e uma lembrança. Eu quero deixar o meu reconhecimento. Semana passada eu estou fazendo um check-up, né? Passei por um hospital e falei para as profissionais de saúde que estavam lá, agradeci o trabalho delas, né, porque eu não tenho contato, né, eu sempre falo aqui para vocês, o meu reconhecimento aos profissionais, trabalhadores e às trabalhadoras da saúde, a importância dessa função para a sociedade mundial. Né? E óbvio, para a sociedade brasileira também, e que a gente tem que garantir esse patamar mínimo aí de direitos para que essas pessoas consigam sobreviver com dignidade, que é o que está na nossa Constituição da República, né? Então eu quero aqui enaltecer o trabalho de vocês, da categoria, dizer da importância e por isso a luta do memorial, para que a gente, quando tiver outras pandemias, tenha um mínimo de estrutura, porque nenhum trabalhador da saúde se recusou a ficar na linha de frente. A gente acompanhou isso ali, foi assim, digno de todos os elogios. Teve o adicional de insalubridade em grau máximo durante a pandemia, né? Eu agora sou obrigado a me curvar à jurisprudência do TST, mas consto lá que deveria continuar recebendo, porque a gente nunca sabe, né? O profissional está ali na linha de frente, ele merece esse reconhecimento. O Covid existe ainda, né? Ele merece esse reconhecimento, mas com relação ao dia 28, dia mundial aí, a questão da segurança e saúde do trabalho, das memórias das vítimas, né? Inclusive lei no nosso país. A gente tem que fazer essa reflexão, Milton. Eu sei que vocês fazem isso o tempo todo, mas a gente tem que levar para a grande mídia, pautar essa discussão, colocar, porque
em muitos casos, o trabalhador adoece por falta de uma política na empresa de prevenção, que é o assédio organizacional. Não adianta, né? Os nossos prefeitos, os nossos vereadores, né? Eles têm que acompanhar as unidades de saúde do município para saber, olha, eu estou lá com 30 pessoas trabalhando naquela unidade de saúde, mas o atendimento para o público que está lá fora, não posso ter 30, eu tenho que ter 60. Deveria ser assim, né? Exato, então tem um assédio organizacional ali que nós vamos provocar o adoecimento daquelas pessoas, não vamos ter mais 30, né? Vamos ter menos, que foi o relatado no conjunto hospitalar aqui, né? Porque vai ter o absenteísmo, mas não porque o trabalhador é um relapso, ele não tem comprometimento, porque ele está doente, ele está sobrecarregado, né? Exato, e uma hora o ser humano, a gente sabe que ele vai aflorar esse tipo de doença, esse tipo de problemas, né, em razão do trabalho. Milton, eu quero deixar o convite aí, então, para vocês. No dia 15 de maio, nós vamos fazer um seminário lá no Santuário de Aparecida. Vai amanhã toda até às 13 horas sobre o trabalho decente. Vai ser lá no santuário mesmo. Lá tem um grande auditório no subsolo do santuário lá de Aparecida. Faz, né? A gente já fez alguns eventos, mas esse a gente faz normalmente sobre a questão do trabalho infantil. Certo. Esse ano nós estamos fazendo do trabalho decente. Então, falando dessa questão das doenças, correto, a questão de, infelizmente, escravidão, trabalhadores escravizados em vários setores, até hoje a gente encontra. Então, a gente vai fazer um evento sobre essa questão do trabalho decente e, ao final, nós vamos soltar uma carta para a sociedade brasileira sobre a importância do trabalho decente. Que o trabalho decente, o que é? O trabalhador que tem uma jornada adequada, 8 horas de trabalho, uma remuneração adequada para que ele possa sustentar si e sua família, livre de assédio. Então, um ambiente de trabalho minimamente adequado para que ele possa prestar esse trabalho e voltar para a casa dele ao final do dia, da jornada, né? Inteiro, como ele saiu de casa no início. Então, é isso que a OIT prega como trabalho decente, é isso que a gente vai defender nesse seminário de Aparecida e nessa carta, e depois passar para vocês, ajudar a divulgar. Inclusive a questão da competência da Justiça do Trabalho, que está lá no Supremo Tribunal Federal também, para que a competência constitucional da Justiça do Trabalho seja preservada, porque discutimos muitas coisas aqui, deu para perceber que o direito do trabalho tem especificidades que, com todo respeito à justiça estadual, não dá para um juiz estadual julgar um vínculo lá, se um PJ ele era empregado ou não. Porque hoje, infelizmente, né, a gente segue a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ele manda primeiro para a Justiça Estadual, aí a Justiça Estadual fala, não, aqui teve fraude mesmo no PJ, então manda para a Justiça do Trabalho. Não dá, aí a gente está invertendo a ordem, a gente roga, né, que isso chegue ao nosso Supremo Tribunal Federal e ele reveja essa decisão para que essa competência fique com a Justiça do Trabalho, que é o ramo que está na nossa Constituição Federal. Seja respeitada. Que data que é, doutor? Dia 15 de maio, na parte da manhã. Já também fica convidado após o evento, você vir falar sobre ele aqui. Sim, claro, né? Será um prazer. Estaremos também no Dia do Trabalhador da Saúde. Opa, só me convidar que estarei lá, se sabe disso. Já está convidado. Já está convidado, né? Então já está aceito. Estarei lá, se Deus quiser. Também então, temos a homenagem na LESP. A LESP, que dia que é? Dia 15, 16. Dia 16? 16. É de maio? Dia 16 de maio também. É um sábado? Não, uma sexta-feira. Então é 15. Então já vou justificar a ausência, porque o evento é até às 13 horas, mas a carta vai ser lida na missa das 18 horas. Sim. Então o trabalhador, a trabalhadora que quiser acompanhar, dia 15 de maio, vai ser lida essa carta do trabalho decente. Eu acho que vai conflitar nossas datas, mas estaremos lá de coração, viu, Pablo? Eu peço estaremos de coração. Que o doutor também mande o link para mim, que eu faço questão de a gente replicar isso nas nossas redes. Obrigado, agradeço. Vai ser transmitido pela internet também o evento, né? Então, quem puder ir para Aparecida, ótimo, será muito bem-vindo lá. E quem não puder, acompanha também. Ou outro dia, né? Vai estar gravado, igual a gente está gravando aqui também, né? Então, pode ver com calma. E é importante que os trabalhadores e as trabalhadoras acompanhem essas discussões trabalhistas, porque nada caiu do céu. Foi muita luta, muita conscientização para a gente avançar nos direitos sociais, nos direitos trabalhistas. E aqui é bom que o público que está acompanhando tenha isso em mente. Direitos sociais é um caminhar para frente, né? Existe um princípio que fala vedação ao retrocesso.
Então a gente não pode retroceder, a gente tem que melhorar cada vez mais. Você falou da sua geração, né, de conquistar direitos, vocês estão conquistando direitos dia a dia. Agora a redução da jornada vai vir, se Deus quiser, vai nesse sentido. Exato. Então, a política de aumento real para o salário mínimo, então são conquistas que estão aí, a geração de vocês também, né? Então é a sociedade toda lutando para a melhoria de todo mundo. E temos que fortalecer isso. E lembrando, mais uma vez, a política de valorização do salário mínimo, ela é recente, né? Sim. Porque ela ficou, como o senhor disse, ela ficou parada lá atrás e quem se aposentou sente essa... Então, estamos chegando aí numa época importante para a gente saber o que fazer, dar um direcionamento para esse país aqui. É importantíssimo. Importantíssimo. Doutor, lembrar sempre disso. Quero agradecer de coração essa presença, muito importante, ainda mais a nossa reinauguração do nosso podcast. É uma pessoa que é muito querida no meio dos trabalhadores, do sindicato, e tem muita bagagem para trazer para nós que estamos começando agora aqui nessa luta sindical. Tem muito que aprender com o doutor. Pablo, é um prazer, Milton, é um prazer. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que, de fato, a gente tem que voltar a ter esse diálogo com os trabalhadores e as trabalhadoras, e a gente vai ter que... Eu fiz o meu doutorado agora em processo estrutural, a gente fala que é uma decisão experimentalista. Então, se a gente vai para um caminho, dá certo, ótimo. Se não der certo, a gente volta, começa de novo, vai por outro. E aqui a gente está reaprendendo a como chegar a conversar com a pessoa trabalhadora, né? E é importante que eles tenham uma informação de qualidade e não fiquem naqueles vídeos fakes, né? Que tanto mal faz para a sociedade mundial, não é só o Brasil, né? A sociedade mundial está padecendo desse mal. Isso é muito que as mentiras chegam com muita facilidade e as pessoas acreditam naquelas mentiras, né? Até hoje eu recebi um vídeo de uma trabalhadora que hoje, infelizmente, né, eu vi muito profissional mesmo, advogados ali se utilizando da rede social com captação de clientes, só que coloca alguns forma não temas, tão ética, né? Coloca alguns temas meio que com duplo sentido, e aí acaba induzindo o trabalhador muitas vezes a alguns erros, né? Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado com essas fake news, e o sindicato está aqui para realmente desmistificar qualquer dúvida que o trabalhador tem. Então, em vez de você ficar apegado ao TikTok, vem buscar informação direto com quem te representa, quem te defende, que é o seu sindicato, né? O sindicato da sua categoria, procure o seu dirigente, vá na porta lá, bata lá e realmente esclareça suas dúvidas. Não fica só ali na rede social. Doutor João Batista, nós nos conhecemos há muito tempo, desde quando chegou aqui na Procuradoria. Mas tem uma frase sua que eu levo para a vida. Num dos nossos, no auge aí do nosso sofrimento com a pandemia, e você foi participar da homenagem ao trabalhador da saúde, você disse uma coisa: estou falando como professor universitário, mas o meu gabinete eu vou colocar os meus funcionários para olhar com lupa todos os processos ligados ao trabalhador da saúde, se entender o sofrimento da categoria. Então, com toda a certeza do mundo, eu posso dizer, você é um amigo da saúde, do trabalhador da saúde. Obrigado. Será sempre bem-vindo na nossa casa. Obrigado. Igualmente. Também vocês sempre bem-vindos também, aonde eu estiver trabalhando, né? Então, lá em Campinas, enquanto eu estiver por lá, serão muito bem-vindos. E sim, né? Eu acho que todos os trabalhadores merecem essa atenção da saúde, né? Os trabalhadores merecem todos os trabalhadores, mas os da saúde, por serem de fato quem está ali na linha de frente, né? Saúde e educação, né? São as profissões fundamentais se a gente de fato quer construir um país desenvolvido, né? A gente precisa dar saúde para o povo, a educação de qualidade, que o resto se encaixa naturalmente. Sim, verdade. Né? Então é essa preocupação que a gente tem que ter. Então contem comigo aí sempre. Parabéns pela iniciativa. Foi um prazer estar aqui com vocês. O prazer foi nosso em recebê-lo na nossa casa. Encerramos mais um Café com Saúde, e hoje com a presença especial do desembargador Dr. João Batista, nosso presidente Milton Sanches. Um abraço a todos vocês, trabalhadores.
trabalhadores, que comemorem seu dia amanhã, se abracem e vamos para a luta, que não é fácil, mas ainda temos que dar as mãos aí para que unidos a gente alcance os nossos objetivos. É isso aí. Até o próximo Café com Saúde.